e coube a mim passar um pouco da informação do que é o hospital para vocês. E eu não quero fazer nada muito sério para vocês entenderem, mas acho que eu tive uma apresentação uma vez de uma empresa que veio aqui e trabalha com a área da saúde, fez uma apresentação aqui dentro desse anfiteatro, e eu vi uma frase muito interessante que é o que a gente faz vocês trazerem vocês para cá, que é: permitam-se serem inundados pela energia da instituição, pela energia do que se passa aqui dentro, pela energia de como a gente lida com as pessoas, de como vocês vão lidar com as pessoas, e permitam-se se entender o porquê que a gente está aqui. A gente cria um momento da nossa vida em que espera a melhor realização pessoal. A realização pessoal não é você só trabalhar em função do dinheiro. Não, a realização pessoal é isso. É poder conectar as pessoas, é poder ter soluções para as vidas das pessoas. E isso fez o que a gente começou no hospital aqui. E como a gente vai trazer isso para vocês aqui do hospital, é uma história que se propaga desde uma história que de 1962. Então, esse ano que está entrando agora, nós vamos comemorar os 60 anos do hospital, que foi já uma ideia de inovação. Por quê? A inovação veio do quê do hospital? Ela veio em trazer qualidade do atendimento para as pessoas. E como que isso é inovar? Hoje você fala assim, mas pô, inovar, isso é o básico que se deve fazer? Se vocês se enganam. Não necessariamente o básico é isso que acontece no Brasil e na América Latina. As pessoas não sabem como cuidar das pessoas de uma forma que elas chegam sem dignidade nenhuma e entregam a vida para um profissional da saúde que nunca viram e querem que eles se transformem no salvador da vida delas. E não é assim. A gente tem que ter várias conexões. E foi isso que a gente desenvolveu. Desde um hospital pequeno, desde uma sala pequena, que é um hospital que hoje se localiza na Rua 20 aqui, para um hospital que hoje é o maior centro de tratamento de câncer da América Latina, sem falar das outras unidades que a gente tem aqui. Além de ter lugares para captação de recurso, lugares para tratamento de câncer infantil, lugares para tratamento do adulto, centros de treinamento como esse, enfim. Essa é a função que a gente faz aqui em Barretos. E eu acredito que o nome do hospital, ele tende a mudar um pouco mais. Ele não ser o hospital que se fala Hospital do Amor, Hospital de Câncer de Barretos. Nós somos quase que um hospital do Brasil, porque a gente se localiza em quase todos os estados da federação. Tem, no mínimo, uma célula nossa ali dentro. E eu acho que a gente tem que pensar em como nós vamos captar essas ideias de vocês para trazer para dentro da instituição. Então eu trouxe alguns dados bem importantes que vocês precisam saber, porque vocês que vão mudar, vocês que vão trazer essa inovação através de dados. E os dados estão aqui. O câncer é a segunda causa. Porque o câncer hoje, ele é o mote principal do hospital. É a nossa veia, é a nossa raiz de tratamento. Então, a solução está em como? Saber o principal problema. Tem várias startups que desenvolvem produtos e as pessoas sabem que elas precisam estudar antes para desenvolver a ideia e não só criar a ideia. Olha só, o câncer é a segunda causa de morte no Brasil, no mundo. E isso são dados que são públicos. E está aí para todo mundo ver. Será que a gente não pode agir dessa forma? Então esses dados são interessantes em que em 600 municípios, a primeira causa, 600 municípios. Isso é um dado muito interessante. E eu acho que, quando a gente desenvolve essa ideia aqui, que aproximadamente 60% são diagnosticadas doenças na fase que não tem mais tratamento. Então, onde está o problema que a gente tem que trabalhar? No acesso. Na parte onde vai diagnosticar esse tratamento, essa doença, lá no início. Que é aí que ela tem tratamento e é aí que ela tem cura. Eu vou falar da palavra de cura, porque essa que é a ideia. Então, a gente fala de um dado bem interessante que eu acho que eu quero pegar na raiz de vocês. Jairo, eu falei que ia mudar, né? Não é a mesma apresentação do Bootcamp, né? Falei que ia mudar. Olha esse gráfico aqui. Quando a gente calcula o IPCA e os gastos médicos com acesso à saúde, a gente tem variações de até 20 vezes. Se continuar esse gráfico do jeito que está, a saúde vai ter que ser paga nos próximos anos. Não tem jeito de continuar da forma como a gente está, da saúde pública. Então, aí o IPCA gira em torno de 5,4% e a gente está com quase 20%.
a diferença com o acesso à saúde vai trazer. E aonde? Soluções. E aonde a gente chega onde a gente olha em dado no Brasil? O Brasil não tem dado de nada. Não tem dado de nada. Tudo que fala de dado do Brasil é, eu acho que é isso, ou é uma instituição única. Não existe um dado integrado de saúde para saber a realidade do Brasil. E onde a gente vai buscar? Nos Estados Unidos. E a gente sabe que os dados são bem interessantes. Olha só o Brasil. 4,7 bilhões de reais são gastos somente com tratamento oncológico. Tratamento oncológico. 4,7 bilhões. E agora eu vou trazer... Opa, eu tô voltando. Aqui. Esse dado americano. Os Estados Unidos, eles gastam 2 trilhões de dólares, é o desperdício anual no recurso de saúde. 2 trilhões de recurso. E a gente sabe que 360 bilhões é o potencial do impacto imediato na economia gerado com tecnologia. Isso sem falar de inteligência artificial. Estou falando de dado americano. Mas a gente precisa dos dados. Vamos exportar para a gente. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Trazer conexões com as pessoas. Então a gente sabe, se a gente conseguir trabalhar no potencial do impacto de autofinanciar, olha só, a gente gera 16 bilhões de economia se a gente conseguir trabalhar com a dosagem medicamentosa. Então é remédio que desperdiça. Vai para cá, o governo fornece o medicamento, o paciente perde o remédio. Perde o tratamento, a dosagem não está certa. Diagnóstico precoce são 5 bilhões de dólares. 5 bilhões. Se a gente economizar isso e investir em indústrias, empresas que vão melhorar, pronto, está resolvido o problema. Se com o problema do Covid apareceu dinheiro de um monte de lugar para financiar a saúde, onde está esse dinheiro? Está na forma como a gente trabalha. E esse cara ganhou o prêmio Nobel, foi presidente do NIH. Ele disse que onde está o segredo? O segredo está no acesso. O segredo está no acesso. E a gente tem que trabalhar com essa tríade, que é informação, educação e prevenção. Se nós trabalharmos nessa tríade, nós vamos conseguir trazer soluções para o tratamento, não só oncológico, mas do tratamento da saúde do Brasil. E por que a gente fala, toda vez eu estou falando do Brasil, porque toda informação que é projetada aqui dentro, ela é exportada para a América Latina. Depois a gente consegue, porque o único modelo claramente honesto e correto no mundo chama SUS. É o melhor programa de saúde pública do mundo. Só que depende de uma gestão correta que funcione esse. O papel aceita tudo. Talvez se eu tiver um sistema integrado de dados, onde eu consiga bloquear a qualquer um fazer qualquer coisa, eu consiga melhorar. O dinheiro sai 1 milhão de lá, chega 1 milhão aqui, mas nunca chega. Dá 1 milhão ali, chega R$1. Aonde vai? Fica na mente de cada um. Bom, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês do hospital. Hoje a gente está em 15 estados da federação. Então, quando fala que o Hospital de Câncer de Barretos, eu falo que é o Hospital do Brasil, eu falo porque a gente está em todos os estados da federação. Quase todos. Então a gente sabe na ponta onde está o erro. A gente sabe onde é a dificuldade da cidadezinha que a gente inaugurou semana passada um centro de prevenção. Porque a gente inaugura um centro de prevenção ou uma carreta que chega lá, ela chega por quê? Porque foi feito um estudo do lugar. Quem está precisando mais? E como a gente faz com tudo isso? Trazendo garantia de acesso. E essa é uma timeline muito interessante, onde a gente começou desde uma bicicleta que ia fazer exame preventivo de câncer de colo de útero, até uma carreta que atravessa os rios do Brasil e chega em comunidades longínquas. E você consegue fazer acesso à prevenção para essas pessoas que nunca vão ter o acesso. Então a ideia do hospital é inovar. E eu vou dizer para vocês, a cada 2 meses tem uma coisa nova aqui dentro. Se vocês forem embora daqui, pode voltar daqui 2 meses, tem uma coisa nova aqui. Qual a ideia? A ideia é trazer possibilidades de tratamento para as pessoas. Hoje, essas são algumas unidades nossas de prevenção. A gente vai em lugares onde nem sempre consegue chegar nem a bicicleta, e a gente chega de caminhão, chega com as carretas. Eu acho que a parceria da iniciativa pública e privada é fundamental para isso ser um sucesso.
não depender só da privada e nem só da pública, mas isso é uma parceria de conjunto das ideias. Para as pessoas do hospital que trabalham aqui sabem muito bem o que eu estou falando, mas 90% das pessoas que estão aqui não trabalham no hospital, então não sabem o que a gente está passando aqui, mas eu vou trazer um pouquinho para vocês como a gente faz algumas mudanças de inovação. E para isso, eu vou colocar uma pessoa para falar aqui no meu lugar, 1 minuto, ele falou que é 10, mas eu estou dizendo que é 7, 6, 5, 4 minutos, 2 minutos tá bom, que é o Gerson. O Gerson ele é responsável pelo núcleo de educação em câncer no hospital. E eles desenvolveram uma carreta que vai estar aqui para vocês fazerem o experimento agora, a parte olhar, entrar, se sentir dentro do hospital, para vocês entenderem o que é. Antes dele falar um pouquinho, sua apresentação está meio lá pronto, vai colocar, né? Eu só quero falar que além dessa carreta que ele vai mostrar, tem uma outra carreta que não está com a gente aqui, ela está em outro estado, acho que é isso. Que é uma carreta. Essa que está aí? Não, essa que está no Acre. Isso, essa aí. Essa está no Acre. No Acre. Essa carreta é uma carreta de games, onde a gente trabalha com tratamento e como ensinar, como mostrar para as crianças, para os pacientes, como que funciona a ideia do tratamento. Então, eu pedi para as pessoas que estão aqui nessa imagem aqui, para quem ninguém vai conhecer mesmo, mas de lá sou eu, viu? Então, mexendo com a ideia, né? Eu sempre gostei disso, né? Mas como vai trazer isso para as crianças, para os adolescentes, para os adultos trabalharem? Isso gera algumas economias. Em um ano, mais ou menos, são 63 mil pessoas que foram treinadas quando você trabalha com isso. E gera 82,6 milhões de economizado em tratamento. Quanto se investiu numa carreta dessa? Então, para quê? Quando eu falei daquele número de 5 bilhões que se economiza com dose de medicamento, quantas dessas podem sair e prevenir várias coisas? E tem muito mais coisa, Gerson, eu vou deixar para você falar um pouquinho sobre essa carreta, não é? Essa aqui? Eu vi que eu não errei a foto, velho. Pode passar, pode tirar dele lá, a minha. Pode, Pedro, pode colocar a outra. Isso. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer aqui estar com vocês e poder compartilhar, né, desse projeto inovador aí, que está dentro, né, dos pilares apresentados aqui do dia de hoje, né, do Bootcamp, né, de transformar, de humanizar, né, inovar, né, e salvar vidas aí, né? Então, vou mostrar para vocês um videozinho bem rápido, só para a gente iniciar, para a gente discutir rapidamente como foi o gerar, né, essa inovação, como surgiu esse conceito. 2 minutos, hein? Tá bom. 2 minutos, mais 2, mais 2. Vamos lá. Eu apertei, certo? Ah lá. Foi? Bem-vindos à Missão Gênesis. Eu sou a Comandante Gold. Oi, pessoal. Eu estou muito feliz por vocês terem sido escolhidos para embarcar nessa experiência com a gente.
para deixar claro que essa carreta está aqui em frente já, e na parte da tarde serão organizadas as visitas para que vocês conheçam, tá ok? Bom, então essa é a nossa carreta, né, de educação. Nós pertencemos ao núcleo de educação em câncer, né, igual o doutor nos apresentou. E aí, para a gente surgiu uma proposta, né, dentro aí da expertise do Hospital de Amor, de quase 30 carretas, aí, né, levar a informação, levar o tratamento, levar o bem-estar aos pacientes ou usuários, aonde quer que eles estejam, surgiu esse desafio de fazer um projeto dentro de uma unidade móvel, né? O nosso núcleo trabalha, só para que vocês possam conhecer, né, com metodologias de projetos, onde a gente trabalha quase que 40% dos nossos projetos dentro do universo escolar, com escolas, né? Porque a gente acredita que na escola a gente consegue 2 objetivos. Primeiro, o adolescente ou a criança bem conscientizada, para que no futuro seja o adulto consciente com relação ao tratamento ou à própria saúde, né? E, num segundo momento, ser o multiplicador da informação junto da sociedade. E aí, a gente trabalha com vários projetos, né? Nós temos aqui 11 projetos, ao qual agora a gente apresenta para vocês só a Missão Gênese, tem a Liga, que o doutor apresentou, e nós estamos indo agora para a 3ª unidade móvel de educação, né? E aí, os desafios que vão surgindo qual que era o nosso desafio? A pergunta foi, qual uma forma eficaz de propagar prevenção do câncer com o uso de uma unidade móvel? E aí, para que a gente trabalhe com criança e com adolescente, a gente precisava entender esse universo deles e trazer algo inovador, algo tecnológico, que é a linguagem própria das crianças e dos adolescentes nos dias de hoje, né? Então, qual era o conteúdo que a gente precisava passar? Prevenção básica, né? Falar de dicas de saúde, alimentação saudável, atividade física, o funcionamento do corpo, os conceitos, né, da célula e DNA, porque a gente ia entrar no universo escola, e para entrar no universo escola a gente tinha que falar a linguagem do que estava sendo passado pelas bases nacionais curriculares, porque senão a escola não faz sinergia com a gente, e ao mesmo tempo também falar do câncer e as problemáticas que envolvem o câncer. Então, a gente tinha um desafio, como falar esses conteúdos para criança e adolescente, né, dentro da escola, né? E aí surgiu, né, vamos precisar inovar, vamos precisar buscar alternativas. Qual o público-alvo? A gente acabou escolhendo os adolescentes, ensino fundamental 2, de 6º ao 9º ano, porque é uma idade própria, né, para poder conversar sobre essas questões do corpo. Depois, avançando, né, qual o conceito que a gente queria trazer? Que esse adolescente pudesse se sentir como um pequeno cientista e que ele fosse desafiado a ser um mini agente de saúde, né? Por quê? Porque aí a gente conseguiria, com o potencial dele dentro da sociedade, da escola, da casa dele, da igreja, das associações de moradores de bairro, ele conseguiria multiplicar esse conhecimento e essa informação. E se tornariam aí heróis, investigadores de saúde. Então, esse foi o objetivo que a gente traçou para poder colocar, né, dentro dessa unidade móvel. Aí começa, né? A gente começa aí a nossa pesquisa. Fomos ler, pesquisar, visitar, né? Entender essa geração, né? Que, na época, quando a gente criou, há 4 anos atrás, era a geração Z, que tinha características específicas, como nativos digitais, eles são a geração do celular, influenciadores, agentes de mudança, querem mudar o mundo, né? Não diferencia a vida online do offline, referência estética, principal produtora e disseminadora do conteúdo da internet. Hoje a gente vê as crianças e adolescentes aí como youtubers,
dispostos a experimentar, protagonistas, sempre conectados e hiperexpressão. Então, essas eram as características do nosso público-alvo que a gente tinha que criar esse novo produto, digamos assim. E quais foram os desafios? As perguntas iam surgindo, né? Como mudar o comportamento de jovens com relação à sua própria saúde? Como fazer o jovem formador de opinião abraçar a causa e ser um agente multiplicador? Como melhorar a comunicação dele com a família? Como aumentar o poder de reflexão desse jovem, né? Como transformar a informação que eles recebem a todo momento dentro dos universos digitais, redes sociais, mas que essas informações se tornem conhecimento relevante para a vida deles. Então, estavam traçados os desafios, né? Como competir com os outros conteúdos interessantes, porque os adolescentes eles têm muita opção, né? Como que a gente ia tornar o nosso conteúdo, que era mais um, como interessante. E é um desafio que a gente tem nos nossos projetos com a escola. Quando a gente chega na escola para propor, falar de saúde, falar de câncer, o que diferencia a nossa proposta da proposta de outras instituições? Porque as escolas são bombardeadas por propostas o tempo todo. E aí eu falo sempre para a nossa equipe, como que a gente coloca estrelinha na testa do nosso projeto? Como que a gente mostra um diferencial? Então, a gente buscava uma forma de ser diferenciado. E aí a gente quis trazer algo inovador e extremamente tecnológico, né? E aí como foi o processo de ideação, né, desse conceito, né, desse conhecimento que a gente foi criando? Trabalhar a prevenção, o autoconhecimento e a ciência, né, divulgar isso, criar, né, chegar aos adolescentes e que eles fossem multiplicadores. E isso com a característica deles, a geração Z, né? Sai um documento da MTV de cada 2 em 2 anos, né, Reginaldo? Que traz as características dos adolescentes, né? Saiu agora há pouco tempo atualizado. Então, na época, a gente consultou um pouco esse documento, que trazia essas características próprias desses adolescentes, né? Quer dizer, esse adolescente ele tem a característica... Opa, passou demais... de inovação, né? Querem fazer parte do processo de transformação do mundo, e não só coadjuvantes, né? Eles têm a curiosidade, são muito velozes, né? Com isso, tem a procura constante por novidades e pelo conhecimento. A customização, né? Desejam produzir os seus próprios conteúdos. Há uma geração que quer salvar o mundo, mas ainda não sabe como, né? Então, quer dizer, a colaboração e a integridade. E essa geração já não se conforma em ser um sujeito passivo. Ele quer liberdade, mas, ao mesmo tempo, através de entretenimento, né? E aí chegamos à persona do herói, né? Então, como atrair um adolescente que, de certa forma, ele não vê essa realidade do câncer, não é algo muito próximo a mim, então ele tem que se transformar em um herói para salvar vidas, né? Então a gente entrou com esse conceito. Só que a narrativa, né, o storytelling que a gente foi criando, o que acontece? Esse jovem ele precisa ser protagonista, mas, ao mesmo tempo, ele vai se tornar um herói. E hoje a gente tem a característica que o adolescente ele não tem uma persona sozinho. Ele só cria força em grupo. Então, são vários heróis. Não é à toa que a Marvel vem trazendo cada vez mais, não só o filme de um herói, faz uma coletânea de heróis ali, né? Os Eternos agora, que acabou de sair, quer dizer, todos juntos, que eles vão criando, né, um trabalho em conjunto para salvar vidas, né? E aí, na proposta da narrativa, né, eles iam ser os heróis dentro de um veículo de nanoexploração, que está parado aí em frente, que vocês vão ter a oportunidade de entrar nesse veículo, né? E é todo em imersão. Eles são diminuídos e introjetados dentro do corpo humano para descobrir o que está causando câncer em um paciente. Então, essa é a missão que foi dada para esse grupo, né? Então, ele vai fazer essa missão intracorpórea para descobrir o que está causando câncer e se tornar um herói. Então, qual a nossa metodologia de trabalho estabelecida, né? Primeiro, é uma imersão de 40 minutos. Eu não sei se o tempo vai dar para cada 6 fazer 40 minutos lá, mas vai ter uma divisão hoje à tarde para que vocês possam fazer a experiência, né? Em equipes de 6 pessoas a cada rodada, né? É utilizado o storytelling, né, toda essa narrativa, para envolvê-los, né, dentro desse processo de imersão. Lá dentro, cada um tem um avatar, tem um personagem lá dentro, ele se identifica com esse personagem, e é tudo gamificado. Todas as etapas ali que acontecem são todos jogos, porque aí a gente queria falar com o adolescente dessa forma, e foi feita uma pesquisa para colocar jogos retrô. Lembra do Gênios? Aquele jogo Gênios? Tem, né, o Guitar Hero.
tem ele, né? O Wii. São jogos retrô para fazer essa galera resgatar um pouco esses jogos antigos, mas, claro, com todos. A gente coloca o conceito do sério games, né? Para poder fazer toda a informação que a gente precisa passar por meio dos jogos, né? E são em 5 estações aí que a gente trabalha com tecnologia digital, informação de tecnologia digital, informação e comunicação. Então, nós temos lá os temas que a gente trabalha: alterações celulares do câncer, fatores ambientais que causam o câncer, exposição solar, estilo de vida, poluição do ar, solo e água, e hábitos saudáveis para a saúde, né? A conscientização, né? Para as práticas de exercício e nutrição. Então, ela traz toda essa metodologia de trabalho. E que jeito que a gente faz? Primeiro, a gente vai até a escola e faz uma capacitação da comunidade escolar para receber essa unidade. Logo depois, a carreta vai, e aí são feitas vivências com os estudantes, e aí, na sequência, depois é avaliado todo o processo, e a gente continua a comunicação com esse nosso cliente usuário por meio de um site que foi criado, Missão Gênese, para que a gente siga, né? Foi lá, fez aquela experiência UOL, né, lá com os alunos, depois a gente some. Não, a gente consegue continuar a comunicação com essa escola através do nosso site, www.missãogenesis.com.br, e onde eles conseguem ver as fotos das experiências que eles viveram, notícias, e agora a gente lançou uma nova jornada, né? Tem o jogo virtualmente dentro do site, porque nós não pudemos sair nos últimos 1 ano e meio com a carreta por conta da pandemia. Então, a gente criou, né, uma aba de jogos ali, que eles brincaram e aprenderam esses conteúdos, e as escolas, aí que 50% dos alunos participassem do nosso jogo, recebeu o título de escola parceira do projeto. Tá ok? Então, essa é um pouco a nossa metodologia. Só para vocês saberem os nossos números, aí, de 3 para 4 anos, nós já passamos por 21 cidades, 59 escolas, 7.784 estudantes, 584 professores, 15 eventos, 4.887 visitações, impactando um público total de 13.581 pessoas até agora. Daqui a pouco vamos aumentar esses números com vocês ali, tá bom? Então, vocês vão conhecer a Missão Gênese, que é essa aqui, né? E o Dr. Romagnolo colocou a Liga de Combate ao Câncer, mostrou para vocês lá, que hoje essa unidade móvel está no Acre. Ela é alocada àquela unidade de lá para poder fazer todo o trabalho. E nós estamos atualmente iniciando um novo trabalho com a 3ª unidade, né, que vai para o Maranhão. Né? Então, nós vamos começar todo o processo de pesquisa agora para a gente criar esse novo projeto. Só que, assim, passou 4 anos, né? Então, quer dizer, agora a gente tem que atualizar as pesquisas, quais são os desafios daquela região, daquele estado, para poder criar um produto inovador para as escolas daquele estado. Né? Então, quer dizer, a gente vai fazer todo esse processo novamente, que nesse aqui, né, eu tive a oportunidade de participar de perto dessa unidade móvel aqui, que durou 2 anos para que ela fosse construída, entre conceito, itinerário, né, todas as ideias, a construção dos games, dos cenários, a adaptação da unidade móvel. Então, durou aproximadamente 2 anos. Estamos aí há 4 anos com essa atividade. Bom, 2 minutos, né, doutor? O senhor viu? Fui bem rápido. Né? Foi bem rápido. E a nossa proposta, enquanto núcleo de educação, é essa, né? Se juntar a vocês, né? Gerar essa sinergia, porque nós também acreditamos que, através da inovação, da tecnologia, a gente pode levar a educação e saúde a muito mais pessoas, e, nesse caso, especialmente aí para um público adolescente, aí, para já fazer a cabeça desse pessoal para que, no futuro, estejam aqui sentados como vocês, buscando soluções, salvar vidas, né? Assumindo essa missão de salvar vidas dentro desse processo todo. Muito obrigado. Alô? Estão me ouvindo aí, gente? É difícil, viu, cara? Cirurgião, aguentar falar que é 2 minutos. Você passou do tempo, hein, cara? Próxima vez eu vou te dar 1 minuto só. Pessoal, essa é a ideia que a gente tem. O Cris, você viu, né, cara? A gente pode trabalhar com isso aí, né, cara? Bem inspirador. Eu acho que a gente quer trazer essa ideia para vocês porque o hospital, ele tem isso, né? Ele tem essa transformação. E eu quero que vocês saibam o que a gente faz aqui dentro. Porque vocês podem ser os nossos próximos criadores da nossa próxima carreta. Deixei a dica para você. Fica a dica. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. Os pesquisas estão convidados
Eu também acho. A única coisa que a gente tem que trabalhar é como inovar. Dessa forma. E uma coisa diferente que a gente tem que trazer é, existe a pesquisa e existe a inovação. Existe a inovação com pesquisa. A gente tem que trabalhar de uma forma em que as coisas sejam aceleradas. E a forma acelerada que tem é como a gente trabalha também com a iniciativa privada. Porque se depender da iniciativa pública, a gente vai demorar séculos e só os mesmos vão ser patrocinados com os projetos. Que a gente sabe muito bem, muitos de vocês fazem inscrições e sabem que muitas vezes só os mesmos são patrocinados com as mesmas coisas. Dá para passar com isso aqui? Essa é uma ideia só para vocês entenderem como a gente fala do hospital, aonde a gente está. Então, quando vem, isso é de Barretos. Cada pontinho desse daí já veio uma cidade de alguém aqui ser tratada com a gente. Imagina aonde a gente vai chegar com tudo isso. Então, eu queria dizer que a prevenção, a gente já está em 13 estados, já passamos para 15 agora. São 11 unidades fixas e 35 unidades móveis. São 924 mil exames gerados, né? E 5 mil diagnósticos. E tem um custo operacional para isso. Mas o que é legal para a gente mostrar para vocês são esses números, são bem importantes. São quase 1.700 mulheres tratadas com lesões pré-câncer de colo de útero. A gente tem uma diminuição de mais de 10 vezes o custo do tratamento. Alguém lembra o valor que eu falei de quanto o governo gasta com tratamento oncológico? Bilhões. Estou falando de 10 vezes a diminuição desse custo. E para onde vai esse dinheiro? A gente precisa saber. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa apresentação que eu estou passando para vocês, eu falei para o Jairo que eu ia mudar, há um mês e meio atrás, há um mês e meio, nós fomos convidados para uma audiência pública do Senado Federal para falar sobre inovação. Isso está disponível no YouTube e a gente falou sobre tudo isso. Sobre como prevenir e como inovar e conseguir esses benefícios. Porque a gente tem que falar. Uma hora vai dar certo isso. Uma hora alguém vai entender o nosso projeto. E para a gente entender um pouquinho mais, para abrir um pouco a mente de vocês, é entender sobre... Nós não estamos trabalhando só com apps ou só com inteligência artificial voltada para radiologia. Não, tem outros diagnósticos aqui, né? Então a gente tem outras possibilidades de trabalhar. Nosso biobanco é o maior biobanco da América Latina, né? Ou do mundo, da América Latina, nosso maior biobanco. Da América Latina, né, Marcelo? O maior biobanco que tem aqui em Barretos, gente. Onde já se viu ter um lugar desse? Por que aqui em Barretos? Porque vocês estão vendo tudo isso que acontece aqui. A gente tem aplicativos que podem ajudar no tratamento, no diagnóstico de câncer de pele. Tem cirurgias minimamente invasivas aqui, robóticas. Tem outras possibilidades de prevenir através de outros aplicativos em parceria com universidades americanas. E a gente consegue dar acesso a essas pessoas, às vezes, na forma mais simples que tem. Que é ir até a cidade da pessoa, bater na porta e falar, é o seu momento de fazer. Só que quando a gente faz análise sobre isso, são países pequenos. Na Holanda, a gente consegue ter um diagnóstico de tantos... A Holanda é o tamanho de São Paulo, gente. É muito fácil conseguir fazer nisso. Chamam para falar, olha, vamos chamar um cara que fala sobre como prevenir, como desenvolver um programa de tratamento oncológico. Então, onde é o cara? Noruega. Chama um cara de um bairro de São Paulo para falar como prevenir. Beleza, agora, chama alguém do Sistema Público de Saúde do Brasil. Chama o Raiz para falar sobre isso. O cara que está no pronto-socorro do Suzão lá, que muitos de vocês já passaram e sabem quantas vezes demora para pedir um raio-x no exame. Então, a gente tem que trabalhar com isso. O Flávio estava aqui para falar um pouco do mestrado profissional que a gente tem em inovação em saúde, que não é vinculado só a devices. Pode ser ideias de protocolos, pode ser ideias que desenvolvam um projeto de inovação que vai virar pesquisa e vai virar um produto final para o nosso paciente. Quem é o nosso paciente? Sou eu. Pode ser um de vocês, pode ser um parente de vocês que está envolvido com isso. Por que só a pessoa que tem dinheiro tem direito a ter um acesso à saúde adequada? Então é isso que a gente está tentando trabalhar aqui. Isso que a gente faz. No ranking internacional da Cimago, que é um dos rankings mais reconhecidos, nós somos o primeiro lugar aqui de hospitais quando compara tudo em pesquisa. Comparando com outras instituições de nome.
Então eu acho que ninguém está à toa aqui, vocês não estão à toa aqui. A gente está para mostrar isso para vocês, por isso que a gente quer essas parcerias. Hoje a gente tem parcerias internacionais, parcerias nacionais que fazem esse desenvolvimento, parcerias que podem vir a chegar aqui, que possam crescer muito mais aqui. Né, Thiago? A gente falou ontem. Estou lembrando. Isso são coisas muito interessantes que nós estamos trabalhando. E eu queria falar um pouquinho porque vocês estão aqui também no IRCAD. O IRCAD é uma instituição fundada em 1994, na França, e acreditou no nosso potencial, que veio para cá em 2011. Em 2011 a gente inaugurou essa unidade e hoje a gente tem mais algumas unidades no mundo, onde a gente treina pessoas, cirurgiões, médicos que não cirurgiões, a gente trata profissionais da área da saúde como enfermeiros, dentistas, em treinamento de técnicas minimamente invasivas de tratar o paciente. Já tem mais de 16 mil pessoas que passaram aqui da Brasil e América Latina toda, passaram com a gente aqui, e esse desenvolvimento fez com que a gente fosse reconhecido, a única instituição do Brasil reconhecida pelo Colégio Americano de Cirurgiões, que demorou 5 anos para dar essa acreditação no IRCAD França, e demorou só um dia aqui para dar essa acreditação para a gente. Não pelo IRCAD, por toda a instituição que a gente representa. Conheceram a faculdade de medicina, conheceram o hospital infantil, enfim, várias coisas. E essa é a ideia da globalização que a gente tem. Em 2007, inauguramos uma unidade em Taiwan, em 2011 a unidade aqui, em 2017 unidade no Rio de Janeiro, inauguramos uma unidade no Líbano em 2020, em 2019, uma unidade em Ruanda, que por causa da pandemia mudou, a gente vai inaugurar agora no meio do ano que vem, uma unidade na China, que está sendo programada para 2022, 2023, e o que está em interrogação ali, que não existe mais interrogação, que é a unidade nos Estados Unidos, que começa a ser construída em 2023. Dessa forma, a gente consegue ter uma globalização de treinamento. E isso aconteceu com outras opções. Como a gente aprendeu com isso? Em 2017 e 2018, a gente trouxe para Barretos um evento que chama BEST, Business Engineer Surgical Technology. Foi daí que surgiu toda a ideia, uma ideia interna nossa de inovação voltada para outras possibilidades cirúrgicas e não cirúrgicas. É um evento que vocês vão ver na mídia em breve, que acontece na França, acontece em Taiwan, acontece aqui, em breve vai acontecer no IRCAD África, no IRCAD Líbano, no IRCAD China e no IRCAD Estados Unidos, que é desenvolver tecnologias voltadas para a área cirúrgica de uma forma em que garanta o acesso possível daquela região, daquele país que está sendo realizado aquele evento. Dessa forma a gente consegue conectar as pessoas com investidores, com mentores do mundo inteiro que vêm para Barretos, para outros IRCADs e trazem essa ideia. Então, essa ideia fez a gente prosperar de como trazer tecnologia para cá. Isso a gente desenvolveu dentro aqui de vocês. Tem um dos mentores, que é o André Vanzolin. Ele foi um dos ganhadores do BEST em 2018 aqui. Então, veio gente da Holanda como aluno, mas o vencedor foi o time em que o André estava, que desenvolveu um projeto de acesso à saúde, que depois a gente pode entrar nesse detalhe. Mas interessante que teve sempre uma pessoa local onde desenvolveu essa ideia, e vocês vão ouvir um pouco falar sobre isso. A ideia é a gente ter várias parcerias, como a gente faz na radioterapia. A gente tem um simulador onde as pessoas sabem como planeja o tratamento dela antes dela de realizar a radioterapia. Então, a gente tem... Opa, desculpa, voltei. A gente tem todo um projeto envolvido, onde é uma parceria muito interessante, em que as pessoas não têm ideia, vou fazer radioterapia, o que é? Prega fogo nele, pronto. Não é, tem como que marca, como que desenvolve. Então, assim, a pessoa que não pagou pelo tratamento, ela não pagou nada. Ela é um paciente do SUS. E ela vai receber um óculos de realidade virtual em que ela vai ver o tratamento dela. Você já imaginou aquele senhor da roça que não sabe nem o que estão fazendo, entender o tratamento? É o mínimo de dignidade que a gente tem que trazer para os nossos pacientes. É o mínimo. É o mínimo. Além de outras possibilidades, como a nossa reabilitação, com vários tipos de terapia, ou a construção que já terminou do nosso hospital de transplante, a parte de transplante de medula, além da parte de reabilitação que está sendo construída, o lar de amor, que é onde a gente recebe as famílias que ficam mais de 6, 7 meses aqui com toda a família para cuidar do tratamento infantil, com várias possibilidades de sociedade.
Além do apoio que a gente não pode esquecer do público e do privado, né? Então as parcerias institucionais que a gente faz, que é necessário que tenha o envolvimento público nessa história. É interessante que tenha todo o envolvimento da população, da sociedade civil, com várias formas de doação. Então aproveito para dar um recado em nome do senhor Henrique Prata aqui para vocês, que ele pediu para eu falar para vocês. As empresas que estão aqui e outras que eu vou falar os outros dias, até 30 de dezembro é o último dia para colocar o imposto de renda, aquele dinheiro que vai ser revertido para que você teria que pagar, você pode reverter para a instituição, para o hospital. Isso é o que ajuda muito das vezes. Então as empresas que têm um imposto de renda para restituir e tem que pagar um tanto para o governo, se você indicar o hospital, tem tudo no site do hospital, você pode, em vez de ter que pagar para o governo, esse dinheiro vai automaticamente para a instituição e a gente mostra que aqui a gente consegue ter esse retorno. Vocês já viram as nossas moedinhas, onde tem vários lugares aqui do Brasil inteiro, onde a gente trabalha. Então é muito interessante a gente trabalhar com essa ideia. Para finalizar, eu tenho uma coisinha para vocês aqui. Opa, voltar aqui. A ideia que eu queria trazer para vocês é que em 2018 a gente fez umas possibilidades de desenvolvimento e inovação. E uma delas foi o BEST. E o BEST me trouxe para dentro do IRCAD uma possibilidade totalmente diferente de pensar sobre inovar. Eu acredito que a inovação, ela vem de uma inspiração. Ela vem de um momento ímpar de cada um. E eu ouvi uma história uma vez que quando a gente tem uma ideia, ao mesmo tempo várias pessoas têm a mesma ideia no mundo inteiro. Vale aquele que vai mais rápido. Vale aquele que desenvolve o produto mais rápido. Vale aquele que consegue modificar o ecossistema e entender toda a situação. Esse slide eu trouxe na última apresentação do Bootcamp também, e eu trago de novo, que é a história de um cego que estava em Paris, na frente do Rio Sena, na primavera do Rio Sena, e ele pegou, pôs uma placa assim, sou cego, preciso do dinheiro. E ninguém dava dinheiro para ele, ninguém punha nada de dinheiro no chapéuzinho dele. Passou um cara do marketing lá, né, e, bom, Tony pode me falar, entende mais do que eu aqui. Passou um cara, óbvio que o cara não viu nada, né? Ele pegou o papel que o cara escreveu, mudou ali, pôs o papel na frente ali, foi embora. No final do dia ele estava cheio de dinheiro no chapéu dele ali, né? Aí ele falou assim, meu Deus do céu, né? Como é que surgiu de uma hora para outra, né? A pessoa pegou, riscou, virou atrás e escreveu assim, sou deficiente visual e nunca vou conseguir ver a primavera no Rio Sena. As pessoas me ajudem. Então, aonde que é a moral da história disso talvez a gente está pensando sempre da mesma forma, e pensar de uma forma diferente faz com que a gente chegue aonde a gente quer chegar. E essa que é a ideia do hospital. Pensar igual todo mundo, quem já foi nos hospitais, é o que a pessoa procura. A hora que ela chega aqui, eles falam que a gente fica aliciando o paciente. Tratar o paciente melhor é aliciar o paciente? Tratar o paciente adequadamente é aliciar o paciente? É a dignidade. E eu acho que essa é a forma com que a gente trabalha aqui dentro do hospital. Em 2018, quando os estrangeiros vieram aqui para o BEST, eles sempre trazem uma lembrança para firmar o nosso projeto de inovação. No primeiro bootcamp era muito pequeno para eu colocar numa sala pequena, então acho que nesse aqui eu consigo apresentar que vocês entendam bem a ideia. Alguém tem uma ideia do que seja, quando vocês pensam em ideia, o que possa ser uma imagem, uma figura de ideia? Na minha cabeça só vem uma. Só vem o professor Pardal com aquela ideia de uma lâmpada que ele desenvolve. Toda vez que eu penso em ideia, eu penso nisso. E aí, os caras me chegam aqui em Barretos, em 2018, e me entregam isso. E falam que toda vez que tiver um evento de inovação, a gente... Opa, que eu me enrosquei aqui na cadeira. Que a gente ilumine as nossas ideias e tragam novas perspectivas para os nossos pacientes. Hoje, ela voltou a acender.
E ela não vai apagar, porque vocês estão aqui para perpetuar essa ideia de inovação. Então é essa que é a ideia que nós vamos desenvolver, não nesses 3 dias, porque vocês estão perdidos. Uma vez aqui, vocês não saem daqui. Era essa ideia que eu tinha. Spencer, roubei um pouco do seu tempo, mas eu precisava. Obrigado, gente.